Oh, maravilhoso Deus. Mais grande, Senhor. Enquanto você está abrindo, nós queremos dar bem-vindo ao nosso irmão Ricardo. Deus abençoe, Ricardo. Está entre nós, recém-chegado do Brasil. Está aí para aprender a língua do tio Sam e outras coisas mais. Nós estamos felizes com a presença do irmão Ricardo no nosso meio. Amém? A igreja está feliz, vamos dizer que ele é bem-vindo no nome de Jesus. Seja bem-vindo em nome de Jesus. Sinta-se bem no nosso meio, a casa do Pai, a sua casa. E nós queremos adorar a Deus com vocês. Também um casal abençoado que sempre nos visita. Deus abençoe vocês. Não tem o nome de vocês aqui, mas nós queremos acusar a presença de vocês. Creuza e Irineu. Os irmãos também estão felizes com a presença da irmã Creuza e do irmão Irineu. Se é verdade, vamos dizer que eles são bem-vindos? São bem-vindos em nome de Jesus. Como é bom ter vocês aqui conosco, amém? Glória a Deus. Eu creio que os demais são daqui, né? Ovelhas que estão sempre conosco. Nós louvamos a Deus pela vida de vocês. Sucedeu depois da morte de Moisés, versículo 1. Sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo: Moisés, o meu servo, é morto. Dispõe-te agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, eu vos tenho dado, como eu prometi a Moisés. Desde o deserto e o Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus, e até o mar grande, para o oriente do sol, será o vosso limite. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei e nem te desampararei. Até aqui é bênção, né, irmão? Até aqui, até o versículo 5 é só vitória. É Deus falando. É Deus animando. É Deus abrindo o coração para Josué. Agora vem a nossa parte, a parte de Josué. Ser forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que sob juramento prometi dar a seus pais. Tão somente ser forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que o meu servo te ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andar. Não cesses de falar deste livro da lei. Antes, medita nele de dia e de noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandei eu? Ser forte e corajoso. Não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Aleluia. Pai bendito, Pai de amor, Pai que fala conosco por meio da palavra, pelo Espírito Santo que convence-nos todos os dias das coisas que necessitamos, ó Deus, estarmos convencidos, para que o nosso caminho prospere, Senhor, para que toda boa palavra que o Senhor liberou sobre as nossas vidas se cumpram e o seu nome seja glorificado e nós sejamos, ó Deus, acrescentados nas bênçãos que o Senhor determinou. Fala mais uma vez com este povo que se reúne essa segunda-feira nessa casa e com os demais que estão na internet, ouvindo, assistindo, cultuando,
Pai, porque o Senhor não libera a tua palavra em vão. A tua palavra, ela tem endereço. Tua palavra, ela tem propósito. Tua palavra, ela tem a razão, Senhor, de ser liberada. E o Senhor não ajuntaria esse povo debaixo, Senhor, deste teto, desta casa consagrada ao teu nome, para, Senhor, apenas estarmos aqui. Não, o Senhor tem algo a fazer nas vidas preciosas que se encontram na tua casa, te adorando, te servindo, mas também na expectativa, Senhor, de algo acontecer nas suas vidas, para que também através das suas vidas o Senhor seja bendito e glorificado. Amarra agora, Senhor, no nome de Jesus, toda indisposição de mente. Amarra agora, Senhor, toda e qualquer atividade do mundo espiritual maligno, ó Deus amado, que queira roubar, ó Deus, a palavra, que queira roubar o entendimento, a compreensão da tua palavra, a revelação que o Senhor tem para nós nessa noite. Não está escrito, Pai, que é do pão nosso de cada dia que o Senhor nos dá, que nós vivemos? Por isso, Senhor, nesta noite, nós queremos comer deste pão, porque nem só de pão humano vive o homem, mas sim de toda a palavra que sai da tua boca. Faça-nos ouvir, Espírito Santo, não a palavra do pastor, mas a palavra do Senhor. Faça-nos ouvir, Espírito Santo, o que o Pai está querendo nos falar nesta noite. Em nome de Jesus. Antes de se assentar, diga para o teu irmão que está do teu lado: ser forte e corajoso. Queridos, nós acabamos de ler um texto das Sagradas Escrituras que está abrindo agora um novo tempo na vida do povo de Deus, do povo chamado por um concerto que Deus havia feito com um homem chamado Abraão. E a Bíblia Sagrada, de ponta a ponta, de Gênesis a Apocalipse, ela é bem clara em dizer que toda a palavra de Deus, ela é boa, ela é proveitosa, ela cumpre um propósito de Deus. E dentro do rolo sagrado, dentro das Escrituras, há muitas partes que Deus fala em forma de promessas. Há muitas partes da Bíblia que Deus fala instruindo, que Deus fala orientando, que Deus fala apontando para nós o que Ele deseja. Agora, há muitas partes da Bíblia, alguém já chegou a estimar que há 8.000 promessas, eu acredito que tem mais. Mas nós estamos diante de uma promessa, que agora quem está ouvindo essa promessa é Josué. Mas essa promessa não havia sido feita a ele a princípio, essa promessa havia sido feita a Abraão. Mas Josué nunca conhecera Abraão. Josué nunca conhecera em pessoa quem era Abraão, mas descendia de Abraão. Conhecia por informação, conhecia por um legado, conhecia porque algo chegou até ele, mas que tinha uma raiz, que tinha uma, vamos dizer assim, uma origem em uma pessoa que ele só conhecia porque ele descendia. E agora ele vai se relacionar. Agora Josué vai estar se relacionando na sua vida, agora na sua geração, com algo que Deus havia proferido a um ancestral chamado Abraão. Só que agora ele é peça fundamental para que Deus cumpra uma promessa a alguém a quem ele havia feito e ele nunca havia conhecido. Mas agora ele vai conhecer o Deus que fez a promessa a Abraão, se relacionando com ele cara a cara e fazendo ele fazer parte daquela promessa. Eu abro essa noite, essa palavra, com essa introdução dizendo o seguinte: nós somos os crentes do século 21
que estamos nos relacionando com o mesmo Cristo que falou aos apóstolos: as portas da minha igreja não serão abatidas, não serão destruídas, as portas da minha igreja não serão demolidas, porque eu sou o Senhor dessa igreja. De sorte, querido, que se a igreja está de pé e em pé nessa geração, é porque Deus está cumprindo suas promessas. E eu e você somos pessoas a quem o Senhor quer se relacionar cara a cara. Você não conhece Pedro, você não conhece João, você vai conhecê-lo na Nova Jerusalém, você vai bater um papão com Tiago às margens do rio da vida, e você vai conversar com Tiago e vai poder perguntar coisas que quando você lê o livro você não entende totalmente, mas você vai poder tirar algumas dúvidas lá em cima com Paulo, com João, com Barnabé. Você vai conhecê-los como eles são na eternidade, mas por enquanto você os conhece pelo legado das suas histórias registradas na Bíblia Sagrada, o que eles viveram com Deus, as suas experiências, aquilo que eles receberam do Senhor e transmitiram para nós, porque acreditaram e se relacionaram com o Cristo que os salvou. Nessa noite, Deus nos trouxe aqui porque nós estamos, querido, debaixo de um peso de promessas de Deus. Só que Deus está querendo achar alguém com quem ele possa conversar sobre promessas, mas que possa se responsabilizar pela parte que lhe cabe para cumprir promessas. Crente gosta de ouvir promessa. Quer ver um crente pentecostal pular da glória, rabo de arraia, falar em língua estranha que cai igual bola de ping-pong, querido? É profetizar para ele. Se você chegar para um crente pentecostal e falar uns dois lá, mandar a saia e logo jogar para ele uma palavra, querido, ele se anima na hora. Ele reage, porque crente pentecostal, ele é reativo à palavra profética, e ele sabe que sempre tem ali no meio da palavra profética uma admoestaçãozinha, mas sempre vem uma promessazinha de Deus, e isso anima ele, isso não tem nada de errado. Agora, querido, ouvir profecia, ouvir promessa de Deus, e não querer, aleluia, se colocar na posição e assumir responsabilidades, que vai adivinhar, aleluia, por causa da promessa de Deus se cumprir para que agora seja de Deus, aí você não quer se relacionar com Deus por mais tempo do que Ele gostaria. Deus não quer se relacionar com você apenas no culto de segunda noite, no culto de domingo à noite, ou na reunião que você frequenta. Deus quer se relacionar com você de dia e de noite. Por isso que Ele vai te instruir a meditar na palavra. Por isso que Ele vai te dizer assim: eu vou me encontrar com você para falar de promessa, mas eu também vou me encontrar com você para eu te colocar qual é a sua parte na equação da promessa. Essa noite eu não vim aqui alisar você e nem falar uma palavra que vai elevar muito o seu ego, mas eu vim te dar uma instrução da parte de Deus para que você tenha e faça jus o nome desse culto que nós temos na segunda-feira, culto da vitória, para que você tenha vitória na vida. Culto de vitória, meu irmão, é o culto que você tem que vir para celebrar que você recebeu e já antecipar que você vai receber. Aleluia, é para você vir dizer assim: o Deus da vitória, que deu vitória, está aqui para eu celebrar Ele. Então na hora do louvor, na hora da adoração coletiva, você tem que celebrar. Quando eu te ver de braço cruzado, cara feia, parece um polimão, parece que você está aqui obrigado a estar, eu estou entendendo muita coisa que você não está celebrando vitória, porque talvez você não está tendo vitória. Mas se você tiver vitória, querido, na próxima vez que tiver um culto da vitória, você já vai vir adorando, porque Deus já te deu vitória, e você já vai vir glorificando, porque você vai receber vitória. Aleluia! Louvado seja Deus. E aqui está Josué. Josué agora vai entrar na história, não de forma paralela, porque até agora ele era alguém na história,
mas de forma paralela, ou seja, ele não era o artista do filme, né? Ele não era a estrela, ele era um coadjuvante. Mas agora Deus disse assim: o próximo capítulo, Josué, você é a estrela. Só usando uma figura de linguagem, porque a estrela maior é Jesus e ele que é a única estrela da história. Mas eu estou falando que agora, neste próximo capítulo da história, Deus está elevando Josué a uma posição de destaque. Agora, ele se torna, na linha sucessora dos homens que estavam levando a tocha para cumprir promessas de Deus, de dar uma terra para que o povo dele possuísse, estava agora nos braços de Josué. Querido, imagine a história da igreja. A história da igreja começou com fogo. Eu não estou ouvindo nenhum glória. Quando eu falo de fogo, costumo ouvir glória. Quando a gente fala de fogo, o povo anima. Mas a igreja começou com fogo. Com mais ou menos 120 pessoas num cenáculo. Receberam fogo de Deus. E quando receberam o fogo de Deus, algo aconteceu de instantâneo na vida deles que os transformou. Querido, quando o fogo de Deus, não estou falando do fogo do homem, não estou falando do fogo da carne, não estou falando nem o fogo estranho, porque o fogo que as pessoas acham que é fogo, às vezes não é fogo, porque o fogo de Deus transforma a vida de quem recebe o fogo. Não venha me falar que você é o crente do fogo, que você é o crente que gosta de fogo, que é o crente que cospe fogo, que a sua canela é de fogo, que o seu cotovelo é de fogo, que os seus olhos é de fogo, se a sua vida não é uma vida transformada pelo fogo. O fogo de Deus transforma. Moisés estava já querendo, filhinho, pendurar o cajado. Ele já estava querendo aposentar. Ele já estava numa idade que justificaria a aposentadoria dele. Ele já estava chegando, meu irmão, no 8.0. E dos últimos 40 anos no deserto, ou seja, na prova. Não era 40 anos de palácio. 40 anos de palácio foi os primeiros 40. Depois foi 40 anos de deserto. E o deserto, você sabe, né, irmão? Ali, como diz o outro, o sol é mais causticante, a pele vai ficando mais sequinha. Não tinha ali os bálsamos do Egito, não tinha o lápis para fazer o contorno do olhinho do varão, não. Lá era som da ovelhinha do sogro, aquele som monótono, todo dia a mesma coisa, todo dia o mesmo cenário, todo dia a mesma ladainha, todo dia a mesma situação. Deserto não muda a paisagem. Deserto é lugar de colocar o sujeito pirado, se ele não é uma pessoa que é contemplativa. Coloca uma pessoa agitadinha, uma pessoa assim, que tem assim, lá dentro dele parece que tem um bichinho que corre, que o camarada não aguenta sentar, parece que ele nasceu de 6 meses ou 7, ele não consegue ficar quietinho. Coloca um camarada desse no deserto para você ver. Ele fica pirado, ele fica doido. Pega uma pessoa que nasceu na cidade grande e coloca ele lá na roça, meu filho, para morar lá. Você vai morar na roça. O cara pira, ele pede para morrer. Mas sabe por que Deus faz isso com a gente? Porque Deus precisa ensinar a gente a contemplar, a meditar, a pensar no que Ele quer que a gente pense. Sabe uma coisa? Tem hora que a gente fica na igreja cheio de atividade, cheio de ativismo, cheio disso, cheio daquilo. Eu vou fazer. Aí você faz, não dá nada. Dá resultado contrário do que você queria que acontecesse. Aí Deus te coloca quietinho, às vezes, por um tempo, guardadinho. Aí Deus abre para você a vereda do sucesso, a vereda da vitória. E Moisés estava prontinho já para pendurar o cajado. Não era o cajado de Deus, era o cajado que estava na mão dele, que ia ser daqui a pouco o cajado de Deus. Diga assim, até então era o cajado de Moisés. Era o cajado de Moisés que apacentava as ovelhas de Jetro, seu sogro. Só que Deus estava lá em cima dizendo assim, o caboclinho está ficando bonzinho para eu pegar o cajado dele e transformar o cajado dele no meu cajado. Deus não mandou ele mudar de cajado. Deus só disse, eu vou transformar você. E quando eu transformar você, tudo que é seu será transformado.
Deus não quer mudar muitas coisas na sua vida. Deus quer mudar uma coisa só, você. Deus não quer tirar você desse trabalho para você melhorar de vida. Deus quer transformar você para aquele trabalho melhorar a sua vida. Aleluia. Deus não quer te dar outra mulher. Deus quer que você seja um outro homem para aquela mulher seja uma mulher melhor. Oh, maravilha. Deus não quer te dar uma outra igreja. Deus quer te transformar para você mudar, aleluia, a igreja que Jesus já ama e já morreu por ela. Levanta a mãozinha para o céu e diga assim: Deus está me apontando para o caminho. Agora, meu filho, se você não quer mudança, então você não está apto para o céu. Porque o céu é um lugar de pessoas transformadas. Não, pastor, dá uma reformadinha. Não, reformadinha não dá. Pastor, uma recalchutada. Não, também não funciona. Não, para a religião dá. Irmão, você já viu que a gente consegue se adaptar? Nós vamos falar da nossa, religião cristã. Né? Vamos falar, você já viu que a gente consegue se adaptar a igrejas? Eu nasci numa igreja que era pentecostal, mas eu mudei para uma cidade que não tem nenhuma, então tem uma outra lá. Ah, não é? Então, isso aí é o quê? Isso aí foi uma mudança. Uma transformação é o quê? É quando a água vira vinho. Aí é transformação. É quando uma substância vira outra. Porque a água pode virar vapor, a água pode virar gelo, mas é a mesma coisa, só está numa forma diferente. Agora, quando uma substância muda em outra, aí houve uma transformação. E Deus está no business, Deus está no negócio de transformação. E Josué vai pegar o cajado de alguém que foi transformado. Então, meu querido, Deus está dizendo para ele: assim como eu fui com Moisés, você com você. Deus está dizendo em entrelinhas: assim como eu passei o varão por um processo que o transformou, eu vou passar você por um processo que vai te transformar. Ah, pastor, eu queria ser aquele jeito que aquele irmão é. Então, meu irmão, se você quer ser daquele jeito, que é a bênção, que você olha, que é o padrão para você, então experimente também o processo que transformou ele naquilo. E Deus é um Deus especialista de botar um melzinho na nossa boca, nos convencer, nos fazer, aleluia, acreditar em tudo que Ele fala, porque quando Ele fala a gente acredita mesmo, até que seja, irmão, impossível a gente acredita, até aquilo que dá nó na cuca, até aquilo que faz o olho fazer assim, ó, lá dentro, sabe, o nervo óptico lá dentro, lá atrás, assim, dá um nó assim, a gente fica meio assim, é tonto, porque Deus quando fala, Ele fala de coisas impossíveis para pessoas que são limitadas, que são pessoas que são pequenas, diante da palavra dEle, diante da visão dEle, diante da grandeza dEle, diante dos sonhos dEle, Ele tem capacidade de compartilhar com a gente. Ele tem capacidade de chegar e prometer. É igual eu quando faço com meus meninos, eu prometo, eles ficam assim, é mesmo, eles acreditam. Porque parece, dentro da cabeça dos meus filhos, eles acham que eu não tenho limite, eu sou ilimitado. Você acredita? Até eles crescer e ver que a gente não é tão ilimitado assim. Só que o nosso Deus, nunca a gente vai crescer ao ponto de ver o limite dele, porque ele não tem. Ai, aleluia. Ele é o único que a gente cresce, cresce, cresce. Quanto mais a gente cresce, a gente mais vê o ilimitado dele. Você pode levantar a mãozinha para o céu e dizer assim: Deus já me convenceu que Ele é grande. Então eu preciso entender esse princípio. Eu vou ver a promessa cumprida não por minha causa, por causa dele. E para isso eu tenho que transformar a minha mente. É aí que a coisa pega. É aí que a coisa dá o nó. É aí que a gente perde muita gente na curva. Deus está esperando as coisas acontecerem na sua vida, não é porque Ele não tem poder. Ele está esperando você transformar naquilo que Ele quer que você se transforme.
Oh, meu Deus, mas tem 40 anos que o homem está no deserto com Moisés. Será que ele não aprendeu as tarefas? Não. Ele aprendia por tabela. Diga assim, para cada trabalho tem um relacionamento diferente. Meu irmão, você pode pregar melhor do que aquele pastor, mas se ele é o pastor da igreja, a sua pregação pode ser melhor que a dele aos ouvidos dos outros, mas você não é ele. E aí vai. Vamos só dar esse exemplo, porque a gente está em contexto de igreja. Moisés é alguém que Deus transformou. Só que agora Deus disse, vem Moisés, eu vou colocar Josué. E Josué, meu filho, está vindo do deserto. Passou a maior parte da vida dele no deserto. A vida de Josué foi servir desde o dia que nasceu até o dia que ele está diante de Deus e Deus está mudando ele. Desde que ele nasceu, ele só sabe servir. Só servir. Só que um bom tempo da vida dele, ele servia debaixo do chicote. Ele servia debaixo da opressão de Faraó. Aí, quando ele foi liberto do Egito, ele não deixou de ser servo. Só que agora ele não está servindo pelo chicote, ele está servindo por fé. Ele está servindo porque ele crê que alguém transforma a vida de alguém. Para que alguém venha fazer algo para a vida dele. Agora, ele não serve, ele sempre serviu. Serviu lá no Egito, está servindo Moisés. E Deus está dizendo, esse cara serve. Então, ele me serve. Ele serve porque ele serve. Aleluia. A Bíblia diz que agora Deus vai falar com Josué. E Josué está cansado, meu filho. Porque ele não foi um camarada que andou os 40 anos no deserto sem propósito. Ele creu na promessa. Ele creu na promessa que quem estava segurando a promessa nos seus dias era Moisés. Moisés segurava a promessa que Abraão tinha recebido. E Moisés está segurando a promessa. E Moisés está agora fluindo em Deus para a promessa não morrer. Moisés agora está fluindo nas coisas espirituais, no invisível, no sobrenatural, para a promessa não morrer. Porque a promessa era grande demais para qualquer mortal. Só que Moisés está segurando na promessa, está vivendo a promessa, está com a fé, aleluia. Então, água sai da rocha. Então, maná cai do céu. Então, roupa cresce no corpo do menino, aleluia. Então, querido, sabe o que acontece quando alguém está segurando na promessa e tem fé na promessa? Não nele, mas naquele que fez a promessa. Aquele que fez a promessa é fiel para cumprir. É esta, aleluia, a área que Deus quer trabalhar hoje na sua vida. Alguém está fluindo porque crê nisso. Agora Josué está cansado. Muita luta, muita batalha. Muito conflito. A guerra. Muita espera. Muita correção. Muito fazer de novo, tudo de novo, porque alguém errou na hora de executar. Cansa. Aí Moisés morre. Aí luto geral. Imagina agora, meu Deus, está passando o tempo, já passou muito tempo, a promessa está na mão de alguém que crê e ele está ali firme. Só que agora resolve Deus tirar aquele que segura. E Deus agora não pode negar a si mesmo. Ele não é um Deus que quando fala, a gente tem ele por mentiroso. Ele não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Ele prometeu e vai cumprir. Só que o povo não está na terra prometida ainda. O povo não está ocupando a terra da promessa. O povo está ainda no final do deserto. E Moisés, que segurava a promessa, morreu. E agora Deus está olhando para uma nação em luto, por um homem cansado, mas Deus vai chegar e dizer assim, a promessa vai se cumprir. E se eu sou Deus, eu acho um homem que vai segurar de novo a promessa. Só que eu vou começar o processo de transformação. E qual era a transformação na vida de Josué? Ser crente? Não, crente ele já era. Crente ele já era. Servo? Não, servo ele já era. Qual é a transformação que Deus quer fazer na vida?
a transformação de crer que Ele é alguém capaz em Deus de segurar a promessa e fazer os outros acreditar na promessa. Toda pessoa que crê na promessa, segura, e aí as coisas começam a fluir. Tem coisa que não flui na sua vida porque, infelizmente, você não crê. Sofre de uma doençazinha básica chamada incredulidade. Você está no meio do povo que crê, mas você não crê. Aí Deus tem que te dar o remédio para curar incredulidade. Não estou te chamando Josué de incrédulo. Eu estou chamando Josué de alguém que agora ia assumir uma posição que ele, aos olhos dele, não acreditava que ele podia. Aí Deus vai ter que ensinar para Josué que realmente ele, sem Deus, não pode. Mas ele segurando na promessa que Deus pode, ele pode. Ele segurando na promessa, pela fé, crendo que o Deus que prometeu é fiel para cumprir, ele começa a fluir em Deus. E ele consegue animar uma grande multidão. Você vai ver pessoas na igreja que estão influenciando outras porque elas creem e estão segurando na. Agora, quando você vê gente desanimando outros na igreja, é porque eles estão sofrendo de incredulite. Incredulite agudite. Tudo que termina em it é inflamação. Irmão, e coisa inflamada é ruim. Tem a incredulite, inflama. É terrível, é triste. A pessoa desanima, fecha a cara, entra para dentro de si, fecha a porta. E agora, o que sai dela é um lumen gloom. É uma atmosfera assim, tipo assim, estou fechado e não me abra. Querido, Josué estava assim. Deus disse, você é crente, você é servo, você é fiel, você aprendeu tudo. Você tem tudo para ser, só que você não acredita que eu posso fazer com você o que eu fiz com quem você tanto admirava. Porque eu sou poderoso para fazer. Pastor, e aí? Como é que faz? Como é que foi o processo para transformar esse homem cansado, abatido? Qual foi o processo que Deus usou para mudar, transformar esse homem num possuidor de promessas, num concretizador de promessas, num manifestador de promessas? Pensa o tanto de promessa que a igreja de Jesus tem na terra. Pensa no tanto de promessa que essa igreja tem. E uma delas, querido, só uma básica delas, é que ela vai ser arrebatada. Aleluia! Meu Deus do céu! Pensa nisso. Irmão, pensa numa igreja que está convicta, que está fechada na ideia que ninguém tira ela de mente que ela vai ser arrebatada. Imagina uma igreja segurando nesta promessa e fluindo na promessa de que não vai morrer. Que a morte pode chegar pertinho dela e até cheirar, e ela vai dizer assim, só cheira, porque do not touch. Imagina, querido, você tem uma igreja que crê nesse mistério, nessa loucura, de que Deus pode, através dela, salvar essa geração. Alguém que acredita, alguém que diz, não, eu creio, Deus falou que a gente pode pedir às nações e Ele vai dar por herança, eu vou crer nessa loucura, eu vou crer nessa promessa que só Deus doido para fazer, e porque não que Ele não tenha poder, mas fazer para mim. Aí você pega na promessa, segura, começa a fluir em Deus, para que Ele cumpra aquilo que Ele falou, e Ele decidiu cumprir através de pessoas que vão crer. É mais ou menos um mineiro, lá de trás da última mata,
da zona da mata de onde eu vim? Alguém chegar e dizer para ele assim, existe um lugar na terra chamado Estados Unidos da América. Entra dentro dele, só. Estados Unidos da América, e lá tem um negócio que é dólar, e aqui vale mais do que o dinheiro de lá, vale mais que o dinheiro. Irmão, aquilo entra dentro do mineiro assim, não tem nada aqui. Dá uma olhadinha no que está do seu lado. Os homens têm a capacidade de crer, querido, em coisas da terra. Os homens têm a capacidade de crer em coisas da terra. Alguém disse assim, eu consigo fazer uma casa, eu coloco uma em cima da outra, coloco outra em cima da outra, e coloco outra em cima da outra, e alguém, um dia, resolveu fazer um edifício. E depois que ele viu que não foi fácil, ele disse, é difícil. Mas é possível. Ele resolveu tirar, querido, do original, e fazer uma coisa inconvencional. Mas ele falou, é difícil, mas é possível. Aleluia. Se os homens conseguem crer nessas coisas, querido, da terra, e eles conseguem fazer coisas difíceis, o que não pode um homem fazer se Deus resolver descer do céu, sentar com ele na terra e abrir o seu coração e começar a animar a ele? Ver ele meio abatidinho, meio cansadinho, meio com a cabeça dolorida, ver ele assim meio para dentro, mas dizer assim, rapaz, eu estou na sua vida. Eu tenho te acompanhado desde o Egito, eu tenho visto o seu caminho no deserto, eu tenho visto as suas atitudes no meio das provas, eu tenho te visto, aleluia, andar com um dos meus favoritos servos enquanto ele viveu, eu tenho visto você, aleluia, ter atitudes nobres, atitudes diferentes, eu tenho visto você, aleluia, olhando para a dificuldade, não vendo tanta dificuldade como os outros veem, eu tenho te observado, Josuezinho abençoado. Agora eu desci para falar com você. Agora eu vou abrir um pouquinho essa palavra aqui e vou dizer para você que está aqui crendo na palavra. Deus desceu hoje aqui para falar com você. Que tem uma nação que Deus escolheu para você ocupar ela, para você colocar-se na brecha, para você ficar ali observando ela e dizendo, Senhor, me manda, me leva, me conduz, me faz chegar aonde o Senhor quer. Levanta a sua mão direita para o céu se você acredita. Deixa eu liberar uma palavra sobre a sua vida. A Bíblia diz, querido, que Deus chegou, levanta a mão, não deixa abaixar não, fica aí só um minutinho. A Bíblia diz que Deus chegou para Josué e disse para Josué assim, tem coragem. Eu profetizo na sua vida nessa noite, tenha coragem. Deus já te trouxe para a melhor nação do planeta Terra, na sua geração. E se Ele já te trouxe até aqui, não vai te poder levar onde Ele quer te levar. Isso aqui não é o seu destino final, isso aqui é uma passagem para você chegar lá. Agora, aproveite o que Deus te deu e receba aí coragem em nome de Jesus. Aleluia. Eu já vi, querido, que o coração do homem é enganoso, como diz a Bíblia, mais do que todas as coisas. Você acredita que tem gente que tem coragem de murmurar, vivendo na América? E se Deus colocar ele lá no Zaire? Se Deus resolver colocar ele lá no Haiti? Se na América o rapaz, a moça, consegue murmurar, e se Deus resolver dizer, não, rapaz, eu tenho um plano com você lá no meio da Etiópia, lá no... Oh, dá um glória a Deus que eu quero ver. Deus não trata como murmurador. Deus trata com gente cansada, mas não trata como murmurador. Deus trata com gente que está fadigado, mas não trata com gente que fica murmurando das coisas que Deus, aleluia, permite. O murmurador ele já tratou com eles lá no deserto, foi morrendo um por um. A Josué não. Josué disse, eu não murmuro. Eu não falo. Creio. Agora, um homem cansado que tinha muralha para derrubar. Meu Deus. Eu já estava vendo a muralha de Jericó caindo. E um homem cansado. Ô, meu irmão. Eu já estava vendo uma muralha sendo desfeita.
pela vida profética que ele ia ser e a influência que ele ia ser no meio do povo, e ele cansado. Mas Deus chega de mansinho, como diz o outro, diz assim: vamos tirar a pele, né? Vamos tirar aí essa vestimenta de luto aí, rapaz. Eu estou contigo. Não, você já viu as palavras que Deus falou para Josué? Você já deu uma olhadinha nas palavras? Você já deu assim, você ouviu mais ou menos o que ele disse? Ninguém te poderá resistir. Um show, varão. Todos os dias da tua vida, quer dizer, daqui para frente, meu filho, você vai ser imbatível. Aleluia. Aí ele diz assim: assim como fui com Moisés, serei contigo. Olha a outra: não te deixarei. Não adianta, rapaz, eu vou ficar contigo. Não vou desamparar você. Quem está falando isso aqui não é Moisés, é Deus. Quem está falando essas palavras aqui agora não é Moisés, porque falava para Josué e Josué já cria, agora é Deus. Agora, Deus não é um Deus que te faz promessa e não te avisa da sua parte da promessa, de ser corajoso, tem bom ânimo. Agora, como que eu faço para manter isso, quando Deus me faz esse ano, quando Deus me acende? Diga assim: quando Deus me acende, o que me mantém aceso? Não adianta você vir aqui no domingo, você receber fogo aqui, e na segunda você ficar frio. Deus não quer vir te acender todo dia, porque quer fogo de... Irmão, esse fogo de... Toda hora tem que estar soprando. Não. Deus quer que o seu altar seja aceso por Ele, porque o fogo dele é o fogo que transforma. Agora, o que mantém essa transformação contínua? O que é? A do texto. Deus diz: ser forte, ser corajoso, com esse ânimo que eu estou te dando, com essa presença, com essa unção, com essa glória, com essa manifestação, com essa conversa, com esse diálogo, com essa comunhão, com esse amor, com essas promessas que eu estou fazendo na sua vida pessoal para você cumprir as minhas. Olha, agora está cheio, vamos estar bem, irmão. Imagina Josué conversando com Deus naquela tenda. Ele já estava já batido, ele já estava igual Moabe, já assim, dando umas rajadas. É verdade. Agora, aí é que está. É isso que me desanima, não em Deus, mas me desanima em ver algumas pessoas que eu convivo com elas. Eu vejo elas sendo incendiadas, mas aí elas querem que Deus todo dia saia do céu para incendiar elas de novo. Não! O fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Mas quem é que tinha que manter o fogo aceso? O sacerdote, querido. O que era aquele chamado para o altar. Agora aí é que está. Eu vou te dar uma palavra aqui e eu vou terminar porque senão a gente entra vigília dentro. Escuta só, anote esses textos aí para você ler em casa. Todos esses textos aqui, todos esses textos que eu vou dar para você, anote isso, por favor, para você ler em casa, porque não tenho tempo de escorrer todos eles. Mas olha aqui. Olha aqui. O que mantém o fogo aceso? O que mantém o fogo aceso? Depois que Deus acende. Diga assim: pensar. Fala comigo: pensar. 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 É isso que mantém o fogo aceso. Vai pensar no quê? Deus quer que você pense. Mas pense na lei do Senhor. Foi isso que ele falou para ser forte, ser corajoso, papapá. Agora, tudo que você ouviu de Moisés, ele escreveu. Pensa, 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 pensa. Até isso virá você, segundo eu te vejo. Segundo eu te vejo. Então vai os textos, para você ler. 2 Coríntios 10 e 14. E 4. As armas das nossas milícias não são carnais, mas são poderosas em Deus para destruição de fortaleza, anulando os sofismas,
toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus e levando cativo todo pensamento à obediência a Cristo. Diga assim: o que mantém o fogo vivo é eu levar cativo o meu pensamento a Cristo. Ele disse para Josué: medita, rapaz, medita. Meditar. Tem gente que lê a Bíblia, mas não medita, não lê, não pensa, não matuta, não rumina, não. Diga assim: o seu pensamento é muito valioso. Por isso que o diabo joga dia e noite, seta de dia e seta de noite. Setas que vêm de dia e setas que vêm de noite. Para roubar o seu processo de pensamento as promessas de Deus. Estou te ajudando. Olha só, pensar, mas pensar no quê, pastor? Pensar nas coisas que são Colossenses 3, 2 e 3. Se já ressuscitaste com Cristo, então agora buscai as coisas do alto, aonde Cristo está sentado. Pensai nas coisas do alto. E como é que eu identifico o que é do alto e o que é de baixo? Meu irmão, é fácil. O que é de baixo, o que é de cima, é de cima. Dá uma olhadinha no que Jesus pensa e vê se encaixa com o que você pensa. Então, já que está difícil de você fazer aí o negócio, eu te dar um texto, vou te ajudar, porque está tudo no livrão. O livrão te ensina tudo. Deus está dizendo: eu coloquei fogo em você, colocou. Então agora começa a pensar, começa a desenvolver uma mente, começa a desenvolver um processo de pensamento nas coisas de cima. E leva o seu pensamento prisioneiro a Cristo. Prende ele em Cristo, que é o modelo. Aí, Filipenses nos ensina, no capítulo de número 4 e o verso de número 8. No que pensar. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, diga assim: se tem verdade, pode pensar. Respeitável, se é digno de respeito, pode pensar. Tudo que é justo, se tem justiça, pode pensar. Tudo que é puro, se tem pureza, pensa. Se tem boa fama, não é difamação, é para colocar boa fama, pensa também. Se tem virtude, não para de pensar. E se tem louvor? E continue pensando. Porque tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. O cara chegou, recebeu fogo na igreja, recebeu aqui uma unção tremenda, segunda-feira começa, o diabo já coloca uma seta na mente dele para ele pensar em coisa que não é verdadeira, que não é justa, que não é amável, que não é de boa fama, que não tem louvor. Aí ele passa 10 horas diante do Facebook e nem um minuto diante desse book. E a sua face é segundo o book que você olha. Aqui, parece comigo. É a minha cara esse book. Entendendo? É isso que os crentes estão perdendo. O diabo levanta uma vizinha para infernizar você com a novela que você não assiste. Menina, o capítulo da novela que você não assistiu. Verdade, irmão. Aí o vaso está cheio, aí o diabo vem, pum, dá uma setada nele, quando joga, tira a seta, aí fica vazando o óleo. O óleo vai vazando. Aí chega no domingo, vou na igreja. Lavar roupa hoje. Ligar para o Brasil. Aí senta do lado dele um demônio chamado demônio da galinha da Angola. Tô fraco. Tô fraco.
Estou fraco para orar. Claro. Pensa, querido, se você dobrar o seu joelho, se você não estiver meditando na Bíblia, se você não estiver lendo a palavra, se você dobrar o joelho para orar, você vai orar 5 minutos, você não tem muita coisa para falar. Agora começa a ler a Bíblia e depois ora. Começa a ler a Bíblia, medita no que você leu, dobra o seu joelho e começa a orar. Aquilo que você acabou de ler. Senhor, acabei de ler na tua palavra. E assim como o Senhor foi com Moisés, o Senhor foi com Josué. Senhor, eu não sou Josué nem Moisés, mas eu sou o Vitor do século 21 e a Bíblia diz que tem promessa para a igreja. Me leva, Senhor, a possuir uma promessa. Porque Píbari não vai para o inferno, porque o Senhor me levantou como um guerreiro lá. Eu estou ensinando você até vitória. Nós vamos fazer campanha de vitória aqui ainda. Nós não acabei com as campanhas, não, mas eu não estou cansado de fazer campanha e não ver a sua vitória. Eu quero te ensinar a ter vitória. Eu estou fazendo um curso aqui, estou programando um curso aqui, eu fico vendo a apatia dos crentes em querer conhecer Bíblia. Até agora ninguém se inscreveu. Eu não estou vendo lá, porque quando inscreve eu recebo o mistério lá. É no Compiro. Sejam atentos em ouvir tudo que Moisés vos falou. O povo não ouve atentamente o que Moisés fala. O povo ouve todo mundo, mas Moisés está falando do púlpito e ninguém ouve. Já passei vídeo, já passei instrução, já mostrei no telão. Mas Moisés fala e o povo diz, vai se ver, gaga. Errais por não conhecer as Escrituras nem o poder. É assim, irmão? É ou não é? Sabe por quê, irmão? Se a gente não muda aqui, a gente não muda nada aqui. Se a gente não muda aqui, a gente não muda aqui no bolso também não. Se a gente não muda aqui, a gente não muda no coração. Está na Bíblia, pastor? Está na Bíblia. Provérbios, capítulo número 23, verso 7. Assim como o homem pensa no seu coração, assim ele é. Você é o que você pensa. 23 e 7. Você é o produto do seu pensamento. Vou usar o presbítero Ivaí aqui, eu sei que ele não vai se ofender por isso. Eu sei que ele não vai, porque ele é um homem de Deus, um amigo meu. Mas houve um tempo na vida desse rapaz aqui, desse homem de Deus aqui, houve um tempo aqui na igreja, eu me lembro disso. E ele, para pegar um microfone, era uma luta. Não, vai lá, orar. Não. Mas hoje, não é assim. Eu me lembro uma época que para ir no centro de Boston sozinho de carro era difícil. Não ia, não. Ainda vai, rapaz. Não, arrumava briga para ir. Mas hoje, vai para o Brasil sozinho. De avião para todo. Sabe por quê? Porque a gente tem que mudar. Tem gente que saiu do Brasil, mas o Brasil não saiu dele. Aí, o amigo quer que a América se adapte ao Brasil. Ele quer que tudo aqui na América seja igual ao Brasil. E tem gente a ponto de dizer assim, eu não lavo roupa com o Tide, eu quero o Omo. Só que as máquinas que fizeram aqui para ter alta eficiência não funcionam com o Omo, funciona com o Tide, a alta eficiência. Aí ele fala assim, eu não quero saber de máquina sofisticada, eu quero o Omo. Então vai lá, filha, na mão, no tanque. Agora coloca isso para o mundo espiritual. Não.
Lá no tempo que Gunnar Wingre era o pastor da Assembleia, era assim. Agora o pastor Vitor tem que ser igual o Gunnar Wingre. Eu não vou ser o Gunnar Wingre, senão o pastor Jean vai ser o Daniel Berg. Não estou desdenhando dos irmãos, eu estou falando que eles fizeram uma grande, maravilhosa, poderosa, substanciosa obra para os seus dias. E nos seus dias eles foram à vanguarda. Nos seus dias eles disseram assim, eu fui batizado com o Espírito Santo lá no avivamento da Rua Azusa. Chegou no Brasil uma igreja que não aceitava batismo com o Espírito Santo. Eles não abriram mão do batismo e foram e abriram a igreja, aleluia, a Assembleia de Deus. E a Assembleia de Deus espalhou no mundo inteiro, porque eles acreditaram na promessa que o Pai batiza com o Espírito Santo e com fogo. Agora, e nos nossos dias? 2 endemoniados, pega 2 bombas, estoura, aleluia, num sandbox, uma cidade para. Fecha tudo, por causa de 2 endemoniados. E que Deus crente. Que Deus crente que, irmão, prefere assistir novela no domingo do que vir cultuar a Deus. Que Deus crente que prefere comprar, meu irmão, bobagem, ao invés de ajudar na obra missionária. Eu não tenho nada contra se o cara tem um iPad, um iPod, um iMac, tem tudo, tem isso tudo, mas não deixa de ser dizimista, não deixa de ser ofertante, não deixa de ajudar na obra missionária. Quer vitória, mas não quer mudança. Não quer ser como Deus quer que ele seja. Romanos 12, 1. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentais vossos corpos como sacrifícios vivos, santo e agradável, que é o vosso culto racional. Tem gente que vem para o culto, mas não traz a cabeça. Pastor, eu trouxe tudo menos a cabeça. O cara está aqui, mas a mente dele está lá no... Lá onde está. Vê tudo, mas não vê o que Deus está fazendo. Não se envolve. Não se relaciona. Paulo está dizendo, pelo amor de Deus, gente, apresenta os vossos corpos, mas não esquece de levar o cérebro, não. Culto agradável, envolve pensamento, entendimento, compreensão. Foi o que o nosso querido irmão falou sobre a oferta. Não é algo de qualquer jeito, impensado. Isso não é culto para Baal, isso é culto para Jeová. Ah, eu vou chegar lá, o que der para tocar, eu toco. Ah, vou chegar lá, o que der para cantar, eu canto. Ah, vou chegar lá, o que der para pregar, eu prego. Deus é para Jeová. Deus que criou os céus e a terra e teve misericórdia, te chamou e te diz assim, eu quero te dar a próxima oportunidade, aleluia, de você ser o próximo, aleluia, Billy Graham dessa geração, ser o próximo Paulo, ser o próximo Moisés. Mas transformai-vos, ele diz, transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Tem um ditado maligno que diz assim, pau que nasce torto, morre torto. Vai para o abismo, demônio sujo. Porque o meu Senhor, quando começou na terra, ele começou como um carpinteiro, trabalhando em pau torto. Ele leva a gente para a carpintaria, ele tem uma maneira de desentortar pau. Ele não reforma, ele transforma. Assim, assim, vai morrer assim. Vai nada. Aleluia. Levanta, fica comigo em pé, que eu posso ficar aqui o resto da noite. Aqui. Muita bênção. Escute, eu quero perguntar nessa noite, quem quer vitória? Eu também quero. E Deus quer te dar vitória. Deus quer te dar vitória nesse conflito que você está tendo agora, nesse obstáculo que você está tendo agora. Enfermidade. Ah, pastor, essa enfermidade é incurável. Para os homens, para Deus não é. Você tem que mudar a mente, que a medicina não é o ponto final. No dia que você acreditar que o Deus da cura é o Deus que te cura, aí
Paulo falou para aquele moço assim: ó, Enéas, Jesus te dá saúde. Você tem que personalizar. Você não tem que pegar a promessa que foi feita assim e ficar... Não, você tem que personalizar. É para mim. Gente que não é batizar com o Espírito Santo, um dia que ele dizer assim, quem batiza é o Senhor e é para mim, aí ele vai ser batizado. Por quê? É porque ele não entende. Tem gente que diz assim, para quê? Para quê? Não gosta de você perguntar para quê, você já perdeu já Deus de vista. Porque se Deus tivesse que te pedir opinião para que ele quer te batizar, ele nem tinha prometido que ia batizar os crentes. Ele já colocou aqui porque é útil para ele. Ele diz, para o que for útil. Você vai ser mais útil assim. Agora, também não vai botar um revólver na sua cabeça, seja batizado, senão te mata. Não, você aí toma posse da promessa. Só que tem um monte de benefícios que a Bíblia diz, aquele que fala em língua, fala, ora bem. Entendi, irmão, que eu não sei falar nada em português, mas eu vou soltando aquelas línguas espirituais, daqui a pouco eu vou enchendo devagarzinho. A Bíblia diz que quem fala em língua reedifica-se a si mesmo. A mente fica meio assim sem fruto, mas o espírito ora bem, fala com Deus em mistério. Aleluia. Eu quero te perguntar nessa noite. Essa palavra te animou? Animou Josué também. Mas Josué não ia avançar nada se ele não fosse corajoso. Coragem é para quê? É para dizer assim, então muda minha mente, Deus. Transforma a minha opinião. Eu sou muito queixo duro, Deus. Eu sou muito de opinião forte. Ninguém me vira. Deus estava dizendo, Josué, quem está falando com você sou eu. Ô Paulo, duro é para você, Paulo, recalcitrar contra os aguilhões. Sou eu, Jesus. Irmão, se você está disposto a mudar de mente, Deus mudar a sua mente, vem aqui que eu quero fazer uma oração simples e assim, Jesus, então, você está disposto a mudar de mente? Então muda, Senhor. A história da igreja pela vida dele. Não muda, se você está disposto a mudar. Está disposto a mudar de mente, encarar a igreja como Jesus encara a igreja, encarar um culto como Jesus encara um culto, olhar para um irmão como Jesus olha para um irmão, olhar para a obra dele como Jesus olha para a obra dele. Sua mentalidade, meu irmão, não pode ser uma mentalidade de lagoa, sua mentalidade tem que ser uma mentalidade de rio. Lagoa só recebe, quando tem enchente ela recebe. Rio não, querido. Rio flui. Você vai ver que quando você mudar, você não vai fazer força para fazer a obra de Deus. Você vai ser a força da obra de Deus. Quando você mudar, ninguém vai te pedir para vir para o culto. Você vai convidar os outros para vir para o culto. Oh, Jesus. Me transforma, Deus, me transforma, Deus. À medida que eu medito na palavra, me transforma, meu Senhor, conforme a imagem do teu Filho. Oh, Jesus é o verbo, meu irmão. Jesus